Olá, terceiro ano. Tudo bem, turma? Vocês estão bem? Estão se protegendo, ajudando a família de vocês a se proteger? Olhem, fiquem dentro de casa, viu? Essa pandemia não tá brincando, tá? Esse vírus está matando muito. Não é só uma gripezinha, tá certo? É muito provável que a gente fique como o segundo país que mais vai morrer gente. Talvez a gente perca só dos Estados Unidos, né? Vai ficar esse ranking aí, Brasil e Estados Unidos com mais pessoas mortas, tá? Estados Unidos até agora é onde tem-se mais perdido pessoas, né? Uma grande potência militarizada, esse tipo de coisa, né? Tanto que estão perdendo para uma gripezinha, né? Pessoal, vamos começar aqui o nosso pensamento, né? Vamos conversar hoje, tá, sobre genética, biotecnologia, sobre DNA, gene, RNA mensageiro, RNA transportador, tá certo? Eu vou fazer o que? Eu vou tentar dar uma traduzida no que o livro de vocês traz, tá certo? Aqui, tentar trazer para vocês um pouco do meu conhecimento sobre o que é DNA, sobre o que são o RNA, os genes, esse tipo de coisa, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem o livro, por gentileza, fossem para a página 674, para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Pessoal, isso é um conhecimento básico, importante, não só para a vida, tá? Mas vocês estão no terceiro ano aí, estão se preparando para o Enem, então vamos dar uma olhada nisso aí, tá? Com calma, para a gente não perder. E na verdade até uma questão assim interessante, né? Porque muitas das pessoas que vão fazer Enem, agora elas não estão tendo a oportunidade de ter vídeo aula, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tá. Então vai ficar talvez um pouco mais fácil esse ano, né? Então se dediquem, tá certo? Que apesar das dificuldades, a concorrência, muitos dos concorrentes de vocês que a gente deveria colocar a nível de igualdade com a gente não vão estar, infelizmente, né? Porque o ideal era que todo mundo tivesse o mesmo nível de educação para todo mundo poder competir igualmente, um nível alto de educação, né? Mas enfim, vamos continuar aqui com o pensamento de DNA, tá certo? Pessoal, estudando estruturas do núcleo da célula, foram encontradas estruturas que foram inicialmente, né, elas são conhecidas como ácidos nucleicos, por terem comportamentos assim como ácidos, né? E aí, mais ou menos, esse é o entendimento sobre DNA, vamos pensar aqui, iniciou em 1910 com um cara chamado Morgan, né? E Morgan, ele estudou a teoria cromossômica, tá certo? Ele estudava mosquinhas chamadas drosófilas, tá? E aí, quando foi em 1928, um cara chamado Griffith, ele estudando bactérias e transformação bacteriana, ele também já estava quase que chegando ao caminho do entendimento do mecanismo dos genes, do DNA, né? E aí, Avery, né, ele já viu que o DNA era um material genético, não foi? Ele já descobriu isso em 1944, mas somente em 1953, dois caras, um chamado Watson e outro chamado Crick, tá bom? Eles descobriram pela primeira vez a estrutura do DNA, tá? Eles escreveram um artigo para Nature de apenas uma página, onde ele descrevia como é que o DNA era formado, tá bom? Numa estrutura de dupla hélice. Imagine só aí, turma, como se fosse uma escada daquelas caracol, certo? Aquilo ali é o DNA, só que ela é dividida, cada degrau, tá? Em duas partes, tá? Essas partes são conhecidas como bases nitrogenadas. E elas, para se encaixarem, formarem um degrau, elas são como chaves. Só encaixam se for na específica, tá bom? Então, olha só, o DNA, ele vai ser formado, tá? Por uma chavezinha de base nitrogenada adenina, que vai ligar com uma base chamada de tinina. E essas bases são representadas adeninas pela letra A, tinina pela letra T, tá certo? Citosina vai ligar com a guanina. Então imagina só, a fita de DNA é uma fita dupla, tá certo? Como se fosse de hélice dupla, tá bom? Que ela é formada, tá certo? Por açúcares, né? Glicídios, tá bom? Que quais vão ser? Vão ser o açúcar chamado desoxirribose, tá certo? O DNA ele vai ser formado por desoxirribose, ácido fosfórico
tá? E as bases nitrogenadas, que aí vão variar, tá certo? Na adenina, citosina, guanina e timina, tá bom? E aí esse aí vai ser o DNA, que ele vai ser uma fita, pessoal, imagina, dentro de um núcleo de uma célula minúscula, ele vai ter uma fita como essa, que vai ter 2 nanômetros de largura, que podem chegar até a 10 centímetros. Então a combinação dessa adenina com a timina, citosina e guanina, de acordo com que eles forem variando, eles vão formar um código. O computador não funciona em código binário, não é isso, turma? Então, o DNA ele vai funcionar num código de 4, quaternário. Então, imagina só nessa fita imensa a quantidade de informações que ele não vai poder trazer, né? E cada pedacinho específico dessa fita, ele vai ser conhecido, tá certo? Como um gene. Essa fita traz todas as nossas informações genéticas, tá certo? E cada pedacinho específico dessa fita vai ser conhecida como gene, tá certo? Então, pessoal, o que é que acontece? Vocês já ouviram falar do RNA? Ó, o DNA, tá certo? Ele tem o quê? Ele guarda informações genéticas. E o RNA, ele é formado, olha só que legal, a partir de uma cópia do DNA. Não se preocupem que isso é fácil. O DNA guarda informações genéticas. A diferença assim deles básica na estrutura é o quê? O DNA, ele é fita dupla. O RNA não é fita dupla, tá certo? Não forma aquela escadinha, como se fosse metade da escadinha só o RNA. E o DNA, ele possui um açúcar chamado desoxirribose. O RNA, ele tem um açúcar chamado ribose, tá certo? E a gente não estava vendo lá nas bases nitrogenadas, que são os degraus lá do DNA, que eles podem ser adenina, que liga com timina, citosina, que liga com guanina. O RNA, ele não vai ter a timina. Ele vai possuir outro elemento que vai ligar com a adenina quando ele for formado, tá? Que vai ser chamado uracina. E o RNA, ele serve para quê? O RNA, ele serve para sintetizar as proteínas que a gente precisa para um monte de coisa, que dá as nossas características genéticas, tá certo? Que dá estrutura para o nosso organismo, ele vai ser sintetizado a partir de quê? De uma cópia de um pedacinho do gene do DNA. Professor, o DNA, a fita inteira que o senhor falou, 10 centímetros que pode ter lá dentro de um núcleo de uma célula, ela vai ser inteira copiada e inteira transformada em RNA, e esse RNA ele vai ser responsável pela síntese da proteína? Pessoal, mais ou menos. Não é todo o DNA, são pedaços do DNA, tá certo? Que eles vão receber uma enzima chamada RNA polimerase. Essa enzima chega e rompe as ligações. Eu peguei até umas folhinhas, eu não estou achando aqui. Que rompe as ligações entre os degraus, tá certo? E o DNA ele vai se abrir. Olha só, aqui vai mostrar para vocês na página 679 a polimerase RNA, tá certo? Ela vai entrar no DNA e vai abrir. E aí o RNA ele vai começar a ser formado a partir da cópia de uma dessas fitas, tá certo? Então, quando tiver lá a adenina, ele vai formar a uracina. Quando tiver citosina, ele vai formar a guanina, ou quando tiver guanina, ele vai formar a citosina. E aí ele vai formando essa cópia desse pedacinho dessa fita específica, conhecida como gene. Tá certo? Então o RNA vai ser uma cópia de um pedaço, só que ele não vai ser aquela fita dupla, ele vai ser só uma fitazinha. E aí ele se desprende do DNA, e aí o DNA volta-se a se ligar. E aí esse RNA no núcleo da célula, tá certo, pessoal? Ele vai sofrer uma transformação para ele poder sair da célula. E aí partes específicas desse DNA, tá certo? Desse RNA, que são conhecidas como exons, tá, pessoal? Os exons, eles vão ser as partes do RNA que vão poder sair do núcleo da célula. E aí, quando esses exons saírem, por exemplo, eu tenho aqui, olha só, essa caneta. E essa caneta vai ser o meu RNA dentro do meu núcleo, tá?
E aí ela foi lá, copiado do meu gene, lá do DNA, e ela está aqui no núcleo e ela é muito grande para sair. E aí eu vou tirar um pedacinho da ponta, um pedacinho do meio e um pedacinho do final dessa caneta. E cada pedacinho desse vai ser conhecido como exons. Eu tenho 3 pedacinhos. Então eu posso ter várias combinações diferentes de eu estar ligando esses exons, tá, pessoal? Então olha só que legal. Cada RNA formado por um gene, ele pode formar RNA mensageiros diferentes. Professor, o que é RNA mensageiro? O senhor não falou nisso ainda. RNA mensageiro, pessoal, vai ser a ligação desses exons, tá certo? Que exon é a parte que sai, exon de sair, de excreção, do DNA, do núcleo, tá certo? Ele sai do DNA como cópia, chamado de RNA, e aí no núcleo ele vai ser selecionado como exons que vai sair pelo núcleo, e ele vai formar esses exons unidos, vai formar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, já no citoplasma da célula, tá certo? Fora do núcleo dela, ele vai encontrar uma estrutura chamada RNA ribossomo ou ribossomo, tá? O ribossomo, pessoal, deixa eu ver se aqui no livro de vocês mostra aqui um desenho do ribossomo. Olha, mostra sim, que legal. Aqui na página 681, o ribossomo vai receber, tá certo? O RNA mensageiro, que ele vai ser cópia lá daquelas, ó, adenina, uranina, guanina, e aí ele vai trazer essas cópias, tá certo? Esse código. Esse código dentro do ribossomo, ele vai se ligar com o quê? Com uma estrutura que vai estar lá no citoplasma da célula, chamada RNA mensageiro, tá? Cada RNA mensageiro tem um código e um aminoácido diferente nele. Então, esse aminoácido vai vir aqui, tá certo? Vai vir e vai se ligar no ribossomo e ele vai ter um código que vai se ligar especificamente aquele código que o RNA mensageiro vai estar trazendo. Acompanhe aqui, por gentileza, na página 681, tá certo? Olha aqui acontecendo aqui na figura 24.9, tá? O RNA mensageiro, aqui embaixo como essa fitinha, tá certo? Olha aí, ó. Ele vai estar se ligando, tá certo? Nesse cogumelozinho aí que é o ribossomo, tá certo? Com o RNA transportador. O RNA, o DNA, ele não está liberando os aminoácidos que vão ser utilizados para formar a proteína. A gente sabe que uma proteína é a junção de vários aminoácidos, tá? Não vai ser isso. Ele vai trazer o código que vai ser passado para o RNA transportador, tá certo? O RNA mensageiro vai trazer o código para o RNA transportador que vai se ligar e o ribossomo vai ajudar nessa ligação de um RNA transportador com outro. O RNA transportador, ele traz um aminoácido. E aí esse aminoácido, por exemplo, existe um aminoácido de ligação, onde ele dá o início à síntese das proteínas, tá? O RNA mensageiro traz o código. Quando inicia-se o código, olha só aqui na tabelinha, na página 680, tá? Nessa tabelinha aqui, ele vai mostrar, ó, AUG, metionina, tá? Quando ele encontra esse código AUG, o RNA transportador já inicia-se aí a conexão dos aminoácidos, tá? E aí ele vai seguindo os códigos e trazendo vários aminoácidos, tá? Pessoal, existem 20 tipos de aminoácidos e milhares de tipos de proteínas. Vai depender da ligação, da combinação desses aminoácidos, tá? Então, o AUG sempre vai dar a síntese, o stand-by, o início, apertar o botão da síntese da proteína. Mas aí, quando ele encontrar, por exemplo, o código UAA, UAG e UGA, ele vai receber a informação que esse RNA transportador ele não vai trazer mais aminoácido e ele vai dar o fim da proteína, tá bom, pessoal? Então esse código que o RNA transportador trouxer desse pare, ele vai dar o fim da proteína. É aí que o nosso organismo entende quando é que ele deve terminar o fim da proteína. E aí a proteína é liberada no citoplasma, tá certo? E aí essa proteína vai maturar, vai enrolar, e ela é feita de quê? De aminoácidos que são construídos através de uma cópia, tá certo? Feita dentro do núcleo da nossa célula de um pedacinho do DNA.
esse pedacinho do DNA que foi copiado, tá certo? O DNA era duplo, ele abriu lá pela RNA polimerase, e aí foi criado a cópia, que é o RNA, ele foi fragmentado para sair do núcleo, e aí essa fragmentação pode formar combinações diferentes, tá certo? E aí ele formou o RNA mensageiro, que no citoplasma da célula, ele encontrou o ribossomo. O ribossomo, essa estrutura que parece com um cogumelo aqui da página 681, ele fez uma ligação, tá certo? Olha aqui na página 682, mostra bem direitinho como é que ele vai formar a proteína. Tem uns desenhos bem legais, ó. O ribossomo fazendo a ligação aí, tá certo? Do RNA transportador, que vai estar trazendo o aminoácido específico para aquele código, tá certo? Então, por isso que se chama código genético. Ele vai codificar as proteínas que vão ser produzidas, tá certo? Por aquele organismo lá. E as funções das proteínas quais são? Milhares, pessoal. Estrutural, por exemplo, a cor dos meus olhos tem relação com a proteína, a cor da minha pele, a cor da minha barba, a cor do meu cabelo. Proteína chamada, por exemplo, de melanina, tá certo? Então, as proteínas vão dar todas praticamente as estruturas do nosso organismo vão ser formadas por essas proteínas. E cada espécie tem um código genético específico. Cada indivíduo também tem um código genético específico. Mas olha só que legal, pessoal. A gente sempre que fala em evolução, né? A gente pensa em uma ligação entre todos os seres. O código genético de quase todos os seres, o DNA, ele quase todo é igual. Só partes de genes específicos que vão formar as espécies e os indivíduos, tá certo? Então, por exemplo, espécies muito parecidas vão ter a fita de DNA quase toda igual, só com diferença de alguns genes. Por exemplo, eu nunca vi macaco se transformar em gente. Já ouviram falar isso? Pois se você for estudar o código genético de um chimpanzé, por exemplo, ele chega a ser mais de 90% igual ao nosso. Tá certo? Então, que razão por isso acontecer, entendeu? Essas semelhanças. E aí quando você parte, por exemplo, para uma espécie, esse código genético já é muito mais parecido. Por exemplo, meu código genético com um de vocês aí, com o do Nicolas, com o do Wellington, com o da Carliane, com o do Ricardo. E aí o que é que acontece? O meu código genético ele é parecido com o de vocês porque nós somos a mesma espécie, tá? Mas o meu código genético ele ainda é mais parecido com o do meu filho, tá? E aí daí desse estudo do código genético vem, por exemplo, os exames de DNA, tá bom? Vem através dessas semelhanças. Quando vocês, por exemplo, encontram uma família em alguma situação pública, né? Imagina uma família na pracinha passeando, uma família na lagoa da Vila Manuel Sátiro, tomando banho, pescando, é comum de se encontrar, viu, pessoal? Essa lagoa de vocês é muito importante socialmente, ambientalmente, em muitos aspectos. Mas imagina uma família lá. E aí eu olho, eu vejo que tá lá o avô, que é parecido com o pai, que é parecido com o filho, que é parecido com sabe, todo mundo parecido. Você vê ali alguma coisa que você não sabe o que é, às vezes não é nem a cor da pele, às vezes são outros fatores que deixam as pessoas parecidas. E aí o que é isso? É o código genético que essas pessoas carregam, tá certo? Que ele é mais próximo, deixa eles mais parecidos, tá bom? Então, no código genético mostra, ele é como se fosse uma tradução assim de que todas as criaturas elas são ligadas de uma maneira ou outra, tá certo? Então, pessoal, foi mais ou menos isso, tá certo? Se vocês prestarem atenção, nós conversamos aí, tá certo? Daqui da questão da página 684 até aqui mais ou menos 674, mas nós podemos também aqui, temos alguns minutos, falar um pouco sobre transgenia, né? Como é que acontece aqui essa questão mais moderna de DNA, de manipulação de DNA, tá certo? Eles descobrem, por exemplo, em bactérias, em plantas, sequências do DNA que são responsáveis por determinadas características, e aí eles terminam colocando genes dentro dessas sequências, e aí ele consegue colocar características específicas, tá? Nós temos, por exemplo, os nossos alimentos transgênicos, né, que são alimentos resistentes a veneno,
porque recebem o gene de uma bactéria que era resistente a esses venenos, tá certo? E a gente pode depois tirar até um tempo para a gente conversar melhor sobre a questão do transgenia, questão dos híbridos, tá certo? Olha aqui, ó, melhoramento genético, página 695. Então, turma, fica como atividade para vocês aí, tá certo? As atividades do livro, tá? As atividades que vocês vão encontrar no livro. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse capítulo aí de genética, tá? As atividades começam na página 699 e vão até a página 705, tá certo? Então fiquem com essas atividades aí. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa para vocês aí na plataforma. Mas é isso, tá? Um abraço, turma. Muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, eu estarei no chat na hora da aula, tá?